Algumas pessoas presas são criminosas sim, e elas merecem o rigor da lei, mas a grande maioria, acusadas de atos antidemocráticos, são inocentes. Notícia muito forte que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Parece até aquele déjà vu, só que é um déjà vu triste, lamentável, fatídico. A lembrança dos 13 anos de governo do PT. Nós contemplamos homens que estiveram no poder, que lesaram o Brasil, fizeram verdadeiros rombos financeiros na nossa nação. E isso tem chamado muita atenção porque já começamos o ano de 2023 com a nova equipe do senhor Luiz, presidente eleito, já fazendo suas apresentações. Daniela Carneiro com a notícia que viralizou nas redes sociais com um desvio de mais de R$1 milhão para uma gráfica que não existe. Nós também vimos a ministra ali da Cultura liberando mais de R$1 bilhão para a Lei Rouanet. Dinheiro esse que no governo do presidente Bolsonaro foi investido em educação e saúde. E a gente sabe que a Lei Rouanet, apesar de ser uma lei de incentivo aos artistas, durante o governo de Bolsonaro nunca faltou shows, nunca faltaram os artistas, ou seja, a vida seguiu. E era um dinheiro que estava sendo muito bem utilizado. Só para você ter ideia, não é à toa que o Brasil sobreviveu a uma pandemia, pessoal. E ainda em 2022, o real foi a segunda moeda mais valorizada do mundo. Ela estava ali num pacote de 33 moedas e ela ficou em segundo lugar. Então, a gente sabe que a história do governo do PT é uma história que a gente já viu. E nesse vídeo de hoje você vai se surpreender mais uma vez. Eu vou falar aqui sobre o novo funcionário do gabinete do senhor Luiz, o mais novo contratado. Você não faz ideia de quem que seja. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Também nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as sérias denúncias do deputado e pastor Marco Feliciano, e ele dá um forte recado ao senhor Luiz e também ao ministro Alexandre de Moraes. A queixa do deputado Marco Feliciano é que os advogados dos patriotas que foram presos injustamente, segundo o pastor Marco Feliciano, eles não estão tendo acesso a conversas com seus próprios advogados. É claro que isso é totalmente inconstitucional. E se isso também for verdade, é claro que a situação do Brasil está indo de mal a pior. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu trago para vocês agora notícias na tela para vocês. Acompanha comigo. Site Pleno News divulgou o seguinte: citado na Lava Jato é nomeado para gabinete pessoal de Lula. Citado na Lava Jato e alvo de busca e apreensão da operação em 2016, o ex-funcionário do Instituto Lula, Paulo Canguçu André, foi nomeado na última terça-feira para assumir um cargo de direção no gabinete pessoal do presidente, o senhor Luiz. Na nova função, ele ganhará um salário bruto mensal de R$ 13,6 mil. Em 2016, ao cumprir mandados de busca e apreensão no âmbito da 24ª fase da Lava Jato, a Polícia Federal esteve em endereços onde Paulo André trabalhava para o Instituto Lula. A etapa foi, inclusive, a mesma em que o atual presidente foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Na época, Paulo era investigado por ter trocado e-mails com Dante Fernandes, um diretor da OAS, em janeiro de 2014. Na correspondência, o funcionário do Instituto Lula abordava o pagamento de uma palestra de Lula antes mesmo da formalização do contrato da empreiteira com a empresa responsável por gerir os eventos. Na ocasião, a suspeita dos órgãos de investigação era de que as palestras pagas a Lula a partir de 2011 por meio do Instituto Lula fosse um artifício para ocultar propina desviada da Petrobras. Enfim, pessoal, essa é a notícia quente para vocês e eu peço a sua opinião aqui nos comentários. Confere agora o recado do deputado e pastor Marco Feliciano a Lula e ao ministro Moraes. Confere na tela. Que Deus abençoe sua vida. Amigos e irmãos brasileiros, a paz. Depois da vida, a liberdade é o maior bem que possuímos.
uma liberdade sem restrições de qualquer espécie, a que está prevista na Constituição brasileira. Então que seja ela plena para todo cidadão em todos os sentidos. Não se pode em uma democracia haver liberdade pela metade. Uma das garantias dessa liberdade é o livre exercício da advocacia. O Estatuto do Advogado, previsto pela Lei Federal nº 8.906 de 94, garante as prerrogativas do profissional do direito no exercício de sua profissão. A comunicação com o cliente em qualquer situação faz parte do exercício da ampla defesa, bem como o acesso aos processos. Eu repito, o direito de falar com o cliente, mesmo que ele esteja preso e incomunicável por decisão judicial, tem que ser garantido. Há informações de que advogados não conseguem falar com pessoas presas no ato de 8 de janeiro. E se isso for verdade, é claramente uma violação ao direito de defesa. Meu nome é Rogério, eu sou advogado. Infelizmente, nós advogados não temos a nossa prerrogativa aí cerceada. Advogado vem de longe, tem advogado do Rio Grande do Sul aqui, tem advogado do Mato Grosso, Goiás, Maranhão, e a gente não está conseguindo falar com os nossos clientes. Algumas pessoas presas são criminosas sim, e elas merecem o rigor da lei, mas a grande maioria, acusadas de atos antidemocráticos, são inocentes. E eu pergunto, o que se pratica contra elas, impedindo-as de serem atendidas por seus advogados, não seria também algo antidemocrático? Pessoal, o que vem acontecendo no Brasil é preocupante, e o mundo livre está de olho em nós. O New York Times, por exemplo, questionou dia desses se o STF no Brasil não está indo longe demais e chamaram a decisão de um ministro da Suprema Corte de exibição bruta da força judicial. Eu não sou jurista, mas eu sou brasileiro e questiono o porquê de tanto rigor judicial contra pessoas de bem, cidadãos patriotas cujo único crime que cometeram foi tentar defender o nosso país do avanço comunista. A forma como alguns agiram precisa ser investigado e haver punição severa. Mas a grande e ordeira maioria não puderam evitar os infiltrados e os radicais. E eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito que tudo isso poderia ser provado através de uma CPI. Mas só Deus sabe o motivo pelo qual o governo atual e os seus áulicos não querem que aconteça. Passo a impressão de que é uma tentativa de abafar os graves ataques à verdadeira democracia. Não a democracia de palanque que não tem compromisso com a verdade. Eu faço aqui um apelo aos ministros do STF e ao ministro da Justiça do Brasil. Garantam, por favor, o direito dos advogados de falarem com seus clientes com urgência. Há informações que estão agendando para daqui a um mês as audiências. Além de você ter que agendar, não tem vaga para esse mês de janeiro. Parece que estão tendo vaga para março ou abril, para o advogado conversar com o cliente dele. Isso causa desespero nas pessoas presas. Imagine nas famílias que não têm contato. Na esperança de não ser punido, marcado ou até cassado, eu faço aqui um pedido aos ministros do STF. Cumpram a lei que vossas excelências conhecem melhor do que nós, réis mortais. E, por favor, guardem, acatem, considerem, respeitem e obedeçam à Constituição Federal, da qual vossas excelências são os guardiões. E ao ministro da Justiça do Brasil eu faço um apelo. Verifique esta denúncia e haja com equidade, ministro. Isonomia, retidão, honradez, moderação, lisura, neutralidade e imparcialidade. Seja rigoroso, sim, com os verdadeiros criminosos, mas seja justo com os inocentes. Que Deus abençoe a justiça brasileira e a todos aqueles que neste momento estão sendo injustiçados.